Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse que vos fala neste momento é o seu irmão em Cristo, Pastor Kleber. Eu quero deixar aqui, irmãos, uma palavra a qual o Senhor colocou no meu coração para os dias de hoje, para a sua vida e para a minha vida. Se encontra no livro de Hebreus, capítulo 3, que do versículo 7 em diante vai falar assim: o perigo da incredulidade e da desobediência. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a voz e não endureceres o coração, como foi na rebelião, nos dias da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram a minha obra durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afastará de mim, e eles não conhecerão os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tendo cuidado, irmão, para que nenhum de vós tenha um coração mau e descrente, que se afaste de Deus vivo. Pelo contrário, ameis uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo. De fato, guardamos firme até o fim a confiança que dele o princípio tivemos. Como se diz: hoje, se ouvides a voz e não endureceis o coração, como foi na rebelião. Amém, irmãos? Irmãos, eu estava aqui orando o Senhor colocou essa palavra que fala para a gente ouvir a voz de Deus, quer dizer, ouvir a palavra de Deus e não endurecer o nosso coração. Porque Deus, Ele sabe, irmão. Deus, Ele conhece todas as coisas. E por Ele conhecer todas as coisas, Ele sabe o dia de amanhã antes de chegar na sua vida e na minha vida. Ele sabe o que eu vou cometer, o que você vai cometer. Então, portanto, Ele deixou a palavra de Deus para nos orientar. Ele deixou a palavra de Deus para nos direcionar. E também deixou a palavra dele para nos preparar para encontrar com Ele. E vemos que nos dias de hoje, igreja, que o pecado ele tem tomado conta de uma proporção tão grande, que hoje ele tem me falado ao meu coração que essa igreja ela está doente. E sabemos que quando uma pessoa ela está doente, ela está precisando de cuidados. E não só de cuidados, mas também do remédio. Mas a doença que eu estou falando não é a doença na carne, é uma doença no espírito que chama pecado. Que o Senhor colocou no meu coração, igreja, de estar passando para os irmãos. Muitas pessoas estão doentes, mas não doentes carnalmente, fisicamente, mas estão doentes espiritualmente, porque o pecado se tornou uma doença na vida dele. Mas como, irmão Kleber, que eu vou tratar dessa doença? Qual o tipo de medicamento que eu posso usar para cuidar dessa doença chamada pecado? Irmãos, tratando através de um único remédio que existe para o pecado, que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala que se verdadeiro Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis limpos, sereis livres, sereis purificados. Então, irmãos, como que eu posso tratar de algo que eu estou dentro de mim doente, se eu não ouvir da palavra de Deus? Vemos aí uma igreja, nos dias de hoje, que está omitindo a palavra de Deus. Estão pregando apenas para
agradar, massagear o ego de muitas pessoas, estão esquecendo de cuidar de algo que precisa ser mais cuidado nessa vida, que é a nossa alma. Porque saiba, irmão, se você morrer hoje, se você estiver doente, se você estiver contaminado pelo pecado, e se você morrer hoje e não cuidar da sua alma, sabemos que o nosso único lugar a qual nós vamos receber é o inferno. Olha as coisas que estão acontecendo, irmãos, de 2000 para cá. Olha o que está acontecendo. O mundo está sendo sacudido. O mundo está sendo neste momento abalado em todas as áreas, irmãos. Mas de uma maneira para que eu e você viemos reconhecer que tudo que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. E eu não posso, irmãos, negligenciar, eu não posso omitir o que está acontecendo. Eu não posso me calar perante uma igreja que vimos no dia de hoje, que não é a igreja. Eu não reconheço, irmãos, a igreja que está atuando nesses dias. Uma igreja que tem sido avarenta, uma igreja gananciosa, uma igreja, em vez de produzir almas que vão render aos pés do Senhor, está produzindo almas para render para o mundo, não para Cristo. Porque Jesus Cristo fala que o reino dele não é constituído de coisas materiais, não. O reino de Deus não é constituído de bens materiais, de prazeres dessa vida, não. O reino de Deus é constituído, irmãos, de pessoas que realmente se entregam ao Senhor. Jesus Cristo mesmo fala dentro da palavra dele que aquele que quiser vir após ele, quer dizer que o evangelho é um evangelho de renúncia. A obra de Deus é uma obra de renúncia, irmãos. Não essa obra que eu não reconheço nos dias de hoje. Pessoas, irmãos, que estão aí tentando apenas olhar para si próprio e esquecendo que tem almas aí perecendo. Almas sofrendo aí fora, precisando de ouvir a verdadeira palavra. Como diz a palavra do Senhor, pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, em vez de abrir o coração, estão endurecendo o coração. E por endurecer o coração, não estão reconhecendo o seu erro. Mas eu venho falar com os irmãos que a partir de hoje eu estou assumindo um novo compromisso com o Senhor. O Senhor deu uma obra para mim estar trabalhando nela, e eu fui fraco, parei com ela, não fechei ela, mas eu parei de executar ela, e hoje o Senhor está novamente cobrando para me voltar a fazer ela novamente. O nome da igreja é Igreja Pentecostal, Plano de Salvação. Hoje eu estou entendendo qual que é esse propósito do Senhor, porque o intuito da igreja do Senhor na face da terra é almas, agariar, ganhar almas para o reino de Deus. Não uma igreja para ganhar almas para o mundo. Porque o que se prega aí fora é para ganhar almas para permanecer neste mundo. Mas a própria Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Mas eu venho dentro desta palavra aqui, irmãos, a qual o Senhor falou comigo, que é tempo de nós não endurecer o coração. Quando uma pessoa for usada por Deus para trazer uma palavra de correção, ame a correção. Ame aquilo que Deus, porque Deus sabe o que passa dentro do teu coração. Deus sabe o que a tua vida neste momento necessita. A Bíblia fala que haveria dias que haveria fome e sede na face da terra, mas não em fome e sede de coisas materiais, coisas dessa vida, mas fome e sede da palavra de Deus. Então há tempo. É o tempo que as pessoas estão, neste momento, sedentas de ouvir uma palavra de arrependimento, de salvação para a vida delas, para elas reconhecer a presença desse Deus maravilhoso e desse Senhor Jesus Cristo. Por isso, através dessa palavra, meu irmão, eu quero lhe trazer que é tempo de conserto, é tempo de mudança, é tempo de você assumir a sua verdadeira forma, que não é essa carnal que você está mostrando, a sua forma espiritual. Porque quando Jesus Cristo vier, ele não vai vir buscar a carne, não. Ele vai vir buscar a sua forma espiritual, a sua alma, o seu espírito para ele. Então cuide dela. Seja fiel ao Senhor. Obedeça.
A Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Então obedeça o chamado de Deus na sua vida. A Bíblia fala em Tiago 4,4, que fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, e qualquer um que constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, igreja, vamos ser amigo não deste mundo, porque tudo passa, mas vamos ser amigo de Deus, obedecer a Ele. A única coisa que Deus pede, nos requer dentro dessa palavra, é obediência. Então vamos obedecer a palavra do Senhor para que as nossas almas tenham um descanso eterno. Não endureça. Quando vier uma pessoa pregar a ti uma palavra de conserto, abraça e transforme a sua vida para que você não venha. Porque os fatos que estão acontecendo, violência na escola, terremotos, guerras, isso tudo Mateus 24 fala. Então vamos acordar, igreja, porque é tempo de conserto para as nossas vidas. Essa é a palavra que eu deixo para você. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.